Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 29 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. 9h01 da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 49.331 casos de Covid-19. Desse total, 47.918 pessoas já se recuperaram. Uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 515 pessoas. Infelizmente, já são 930 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 8 pessoas internadas. Nos casos confirmados, são 5 internações, sendo 2 em UTI, e dos casos suspeitos, até o momento, 3 pessoas estão internadas. Somados os números, representam 28% de ocupação em leitos de UTI e 14% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 612.526 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 83% receberam a dose reforço. Lembrando que todas essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. No dia 27 de agosto foi celebrado o Dia do Psicólogo. Para conversarmos sobre a profissão e também sobre a importância de cuidar da saúde mental, nós estamos recebendo a psicóloga clínica Graziela de Bragança. Seja muito bem-vinda, Graziela. Obrigada, bom dia a todos. Um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão fundamental no nosso dia a dia, né? Graziela, a gente começa a nossa conversa entendendo um pouquinho sobre esse dia, né? Dia 27 de agosto foi muito importante para a profissão do psicólogo, certo? O dia 27 de agosto é o dia do psicólogo para comemorar a data em que a profissão foi finalmente regulamentada no Brasil, também reconhecida como ciência por aqui. Foi no dia 27 de agosto de 1962. Então, se a gente parar para pensar, a profissão é recente no nosso país. Nesse período, antes disso, a psicologia já era presente, mas ela integrava alguns cursos específicos. Então, ela era como se fosse uma disciplina dos cursos de direito, dos cursos relacionados à área da saúde, da educação, mas não era uma profissão autônoma. E aí, a partir dessa data, a psicologia conseguiu o espaço e conseguiu se desenvolver melhor aqui como técnica científica e política no nosso país, que tem a finalidade de cuidar da integridade, da saúde mental e dignidade das pessoas. Graziela, justamente sobre isso, qual que é a importância dessa data, né? De estar retomando toda essa questão do profissional psicólogo. Qual que é a importância de ter essa data? Eu vejo que hoje em dia é muito bom que os assuntos sobre saúde mental eles estejam sendo mais divulgados aí com o advento das redes sociais. Então a gente fala mais sobre isso. E eu acho importante a gente lembrar do dia para justamente reconhecer o tempo em que a gente teve, que foi muito limitado aqui no país para desenvolver conteúdos relacionados à psicologia e mesmo assim ser uma área tão sólida e já reconhecida como ciência. Acho que às vezes falta um pouco de informação talvez para as pessoas sobre o trabalho do psicólogo, sobre o que a psicologia cuida especificamente. Então acho que relembrar essa data também dá espaço para que assuntos como esse sejam falados. Graziela, você falou um pouquinho sobre as principais funções, né? Mas queria que você especificasse melhor um pouquinho sobre os principais objetivos da profissão de quem é psicólogo. Certo. Olha, basicamente a psicologia cuida de entender os comportamentos e a mente humana. Mas essa pergunta, o objetivo específico do psicólogo, vai ter algumas variações na resposta dependendo do tipo de profissional, da abordagem do profissional a quem você pergunta. Então, por exemplo, dentro da psicologia existem várias abordagens que são linhas teóricas que fundamentam a prática do profissional. Então, existe o comportamental, existe o construcionismo, existe a psicanálise. E se você pergunta, por exemplo, para um comportamentalista, para um profissional que segue a comportamental, qual o objetivo da psicologia, provavelmente ele vai te dizer que é analisar o comportamento. Se você pergunta para um psicanalista, a resposta vai ser que o objeto principal da psicologia é o inconsciente. Mas essas são formas de dizer, basicamente, que a psicologia cuida de entender as expressões do ser humano.
Então, sejam elas as visíveis, que são os comportamentos, as invisíveis, que são os pensamentos, as emoções, os sentimentos, sejam as subjetivas, que são aquelas únicas, que cada um vai ter uma forma, sejam as genéricas, que são as que abrangem um grupo específico de pessoas, por exemplo. Graziela, justamente sobre essa variedade, né, de abordagens, isso também permite que a psicologia possa ser trabalhada em diversas áreas, né? Hoje em dia a gente observa a psicóloga dentro da escola, dentro da empresa. Quais são as principais áreas de atuação para quem se forma como psicólogo? Olha, a área da psicologia ela é muito ampla. Existe psicólogo no judiciário, existe psicólogo na escola, existe psicólogo dentro das organizações, no esporte, no trânsito. O psicólogo escolar, por exemplo, ou educacional, ele cuida dos assuntos da psicologia que fazem interface com o processo de aprendizagem, do processo educacional de uma criança, por exemplo. O organizacional é muito importante, ele está dentro das instituições, das empresas, ele cuida basicamente de identificar e de conseguir prevenir os transtornos ou as doenças acometidas em ambiente laboral, em ambiente de trabalho. Então, existem muitas possibilidades e muitas funções e é legal porque o psicólogo consegue fazer uma interface sempre levando em consideração a especificidade da profissão dentro do ambiente em que ele está. Isso é muito legal. E é interessante que justamente vai mudando a partir disso os objetivos de cada área, né, Graziela? A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre a importância da saúde mental. Peço licença rapidinho. Olha só, o projeto AVUA, Artes Visuais nas Alturas, cria murais artísticos no bairro Campo Grande. A iniciativa começou em abril e conta com a participação de artistas regionais, alunos do município e, claro, dos próprios moradores do local. Produzir pinturas a metros de distância do chão. A turma do AVUA, Artes Visuais Urbanas nas Alturas, encara o desafio de criar e contar histórias por meio de grandes murais no bairro Campo Grande. O projeto foi realizado por meio da LIC, Lei de Incentivo à Cultura do município, e está em processo desde abril deste ano. O projeto AVUA, ele surge de uma vontade, né, de pintar em penas, que são as paredes lisas, né, paredes em vertical. E aí nessa o CDHU ele acaba sendo, né, um espaço em que acaba sendo possível de realizar esse projeto. Ao todo serão 3 empenas com ilustrações produzidas por artistas de Jacareí. Mas não é só eles que fazem parte do processo. Durante 4 encontros, os integrantes do AVUA estiveram presentes na escola que acolhe a comunidade, a Adélia Monteiro. Lá os alunos do 5º ano puderam mostrar os seus pontos de vista sobre memória, território e arte. E tentar traduzir, tentar trazer um pouquinho de cada um ali do que a gente viu, das histórias, e tentar compor ali. Acho que cada pedacinho do que a gente está fazendo assim tem um pouquinho do que cada um, do que a gente viu. A gente viu muitas referências ao universo para cá. Então assim, é muito bacana a gente ver que um espaço que é aqui terrestre e a galerinha pensando muito mais longe do que aqui, e de falar de sonhos e das moradas. Outra etapa do desenvolvimento foi a preparação técnica. Para subir lá no alto, a equipe contou com cursos de segurança e também de manobragem. Na prática, os moradores acompanharam tudo de perto. A gente fica mais contente porque as pessoas reconhecem, né? Porque aqui, às vezes, as pessoas falam que é um bairro, né, muito ruim e tal, né? E não é, né? Então, essas pinturas trazem mais alegria para o bairro, né? E já dá uma nova cara, né? Isabela Siqueira e Douglas Reis formam o duo Antúrio, responsável pelo primeiro mural do projeto. O integrante Douglas já tem mais de 5 anos de carreira no muralismo. Mesmo assim, o projeto AVUA tem sido uma experiência inovadora. E é muito legal o processo, né? Porque você vai riscando, é a maior tela que eu já pintei, né? E aí eu acho que o mais encantador também é as pessoas daqui vendo esse processo acontecer, sabe? De ver um muro cinza, um paredão no meio da paisagem, né? E aí de repente ver ele se enchendo de cor, de significado, de ressignificados, de história. Essas crianças elas estão crescendo junto, elas estão convivendo, morando no bairro e convivendo, né? Participando, criando a história do bairro juntas. A gente quis trazer essa relação da amizade, né? Então, criar essa coisa assim, de ter uma escadinha de pessoas de diferentes idades, mas também de mostrar que são amigos, que estão ali juntos e tal, convivendo, participando. A equipe ainda conta com as artistas Janaína Vieira e Thaís Nozaki, criadoras do 3º mural. Aos poucos, as paredes vão ganhando cores, artes realizadas com muita dedicação e às vezes até com um friozinho na barriga.
E aquilo, né? Estar no alto, estar balançando. Às vezes bate um vento meio assustador e você acha, ai meu Deus, mas no final das contas é só a gente fora do chão. Sim. E tá tudo vivo, né? A gente tá lá em cima e a gente tá ali e parece que o tempo passa de uma forma e aqui embaixo as coisas estão acontecendo e é tudo ao mesmo tempo. Então, é isso, é tudo muito vivo mesmo. A previsão é que as artes sejam finalizadas até o mês de agosto. Como produto final, além dos murais, será desenvolvido um livro por meio do coletivo de Brinques no Rolê, que conta o processo do Projeto Avua, primeira iniciativa artística a ocupar as alturas do bairro Campo Grande. Muito legal, sou fã dessa turma aí do Avua, parabéns pelo trabalho. A gente volta a conversar com a Graziela de Bragança, que é psicóloga clínica. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando comentário, dúvida por meio das nossas redes sociais, onde a gente está ao vivo no Facebook e também no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Graziela, a gente está falando um pouquinho sobre o Dia Nacional da questão da psicologia e um dos assuntos importantíssimos que está relacionado é a questão da saúde mental. Só que eu acho que às vezes as pessoas ainda confundem, né? Saúde mental, saúde emocional. Como que é isso? Quais são as principais diferenças? Olha, a gente pode categorizar usando um critério da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. E eles falam da saúde mental mais como aspectos neurológicos. Então, a gente pode pensar em saúde mental como basicamente o equilíbrio entre o indivíduo e o ambiente no qual ele está inserido. Então, se a pessoa consegue lidar com a dinâmica do ambiente sem muita dificuldade, com as partes boas e com as partes ruins, mas não encontra dificuldade para isso, a gente pode dizer que a gente está falando do conceito de saúde mental. Agora, a saúde emocional, embora faça parte da saúde mental, a gente está falando mais sobre a capacidade de lidar com os sentimentos e emoções. Então, entender que existem emoções positivas e negativas, que ambas fazem parte do cotidiano, e conseguir lidar com elas de forma também equilibrada, de forma saudável, assim, sem maiores sofrimentos. Acho que essa é a principal diferença. Mas é importante frisar que elas estão interligadas e que é importante a gente falar de uma, mas é impossível a gente falar assim, delas em separado. A gente não pode falar de saúde mental, do conceito de saúde mental, sem levar em consideração os aspectos da saúde emocional. Agora, Graziela, quando a gente fala sobre essas questões neurológicas mesmo, eu acho que a gente ainda tem essa dificuldade de enxergar a saúde mental como uma doença que também tem interferência química e às vezes até física, né? Atualmente, quais são as principais doenças mentais que acometem aqui atualmente o nosso mundo, né? Principalmente agora eu acho que a gente mudou um pouquinho de ritmo, a pandemia, a gente tem a tecnologia. Quais são as principais doenças atualmente? Muito importante levar em consideração a pandemia nesse aspecto. Existe um estudo também da OMS que fala sobre a estimativa de que até 2030 a prevalência, a doença mental, o transtorno mental com maior prevalência global é a depressão. Mas aí com a chegada da pandemia e também com os eventos estressores que a pandemia trouxe, a gente conseguiu notar uma diferença que foi um aumento de 25% no primeiro ano de pandemia na prevalência de ansiedade e depressão. Então hoje em dia esses são os transtornos mais comuns e são os transtornos que a gente mais escuta falar. Claro que a gente pode associar vários fatores a esse aumento. Durante a pandemia, as pessoas ficaram com muito medo, então elas ficavam com medo de adoecer, de perder alguém, de passar essa doença para outras pessoas. Teve isolamento social, então as pessoas ficaram distantes do contato físico, distantes de outras pessoas. E algumas dessas pessoas a quem elas ficaram distantes não tinham também as redes sociais para facilitar, para fazer chamada de vídeo, para mandar mensagem, que são as pessoas mais velhas, que eram grupos de risco. Também teve a insegurança financeira, porque as pessoas, muitas tiveram que parar de trabalhar, reduziram suas cargas de trabalho, então automaticamente as finanças, o valor foi diminuído também nas finanças dessa pessoa. Então existem muitos fatores que podem fazer que a gente pense que a pandemia de fato foi um evento muito traumático para muita gente e que tem razão aí nessas 25%. A gente teve o luto também, né, Graziela? O luto, essa questão também do home office foi uma adaptação que teve que acontecer muito rápida, então estar ali todos os dias na frente da tela do computador, você acha que também pode ter ocasionado essa questão da depressão, da ansiedade? Claro, claro. E a gente estava falando sobre saúde mental, seu equilíbrio, essa mudança drástica de tantas coisas obviamente rompe com esse equilíbrio, faz com que as pessoas tenham que se adaptar a um novo cenário, um cenário muito inseguro ainda, que a gente não conhecia muito sobre, não tinha recursos para lidar com ele. Então, isso, claro, surge como um fator determinante para a forma como as pessoas enxergam e lidam com o momento atual. O luto é muito difícil de lidar em todos os
fatores, em todos os momentos, mas principalmente na pandemia, onde as pessoas adoecem e podem falecer muito rápido, é tudo muito abrupto, então com certeza teve influência. E aonde que a terapia pode entrar nisso tudo, Graziela, ajudando essas doenças mentais? Queria que também, dentro disso, você colocasse um pouquinho a diferença entre a psiquiatria, né? Que talvez fala mais um pouquinho sobre medicamentos. Onde que entra tudo isso? Tá. A psicologia, ela é basicamente um recurso de autoconhecimento. Ela funciona como uma ferramenta de autoconhecimento que é feita por um profissional da área, que tem amparado por técnicas científicas, por uma escuta qualificada. Então, de certa forma, ele te ajuda, ele te guia nesse processo de se conhecer e automaticamente saber lidar e saber os recursos que você tem para lidar com os conflitos do seu dia a dia, com os possíveis transtornos. A psicologia tem essa principal função. E a psiquiatria, existe uma confusão muito grande entre os dois profissionais, mas eles andam lado a lado, são profissões que conversam bastante e que se complementam, uma não substitui a outra. O profissional psiquiatra, ele tem formação médica, então ele pode, por exemplo, receitar medicamentos, receitar fármacos para a pessoa, cuidar de um tratamento farmacológico. O psicólogo não. Mas se você chega num psicólogo com alguma demanda que necessite de uma intervenção farmacológica, ele consegue te indicar para um psiquiatra, ele vai fazer isso. Então são profissões que andam lado a lado, como eu falei, e que acabam fazendo possível um tratamento mais amplo para as demandas que são necessárias para esses casos. Ótimo. Graziela, a gente já volta a conversar um pouquinho sobre os principais sinais que a gente pode estar percebendo tanto na gente quanto nas pessoas que estão no nosso dia a dia. Peço licença. A gente fala agora sobre oportunidade. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Vigilância em Saúde, vai amanhã, terça-feira, em parceria com os senhores, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região, realizar um curso voltado aos profissionais da alimentação do município. Ao todo, são 80 vagas abertas, destinadas aos proprietários e funcionários de estabelecimentos que manipulam, preparam, armazenam ou expõem à venda alimentos. Entre esses profissionais estão ambulantes, feirantes e quem trabalha em bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e entre outros. As vagas são limitadas. A aula será ministrada pela Vigilância em Saúde de Jacareí na terça-feira, dia 30, das 15 horas até às 18 horas, no auditório da Secretaria de Educação, localizado na rua Lamartine de Lamare, número 69, no centro. Os interessados em participar do curso de higiene e manipulação de alimentos devem realizar a inscrição de forma online por meio do site senhores.com.br. E Jacareí segue na campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações sobre isso é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua aqui no município. Você de casa acompanha agora na sua tela quem pode se vacinar essa semana. A aplicação de primeira dose está disponível para crianças de 3 e 4 anos, com comorbidades e deficiências e para todos acima de 5 anos, assim como a segunda dose, que continua disponível para todos acima de 5 anos. A dose reforço continua sendo aplicada para todos os maiores de 12 anos que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 4 meses ou então a dose única de Janssen há pelo menos 2 meses. A quarta dose está disponível para todos acima de 25 anos que tenham tomado a dose anterior há pelo menos 4 meses. Jacareí continua aplicando a quinta dose, mas essa é para os idosos imunossuprimidos acima de 60 anos. Quem for tomar a vacina precisa levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e quem já tiver o cartão de vacinação. Lembrando que as crianças precisam estar acompanhadas de um dos responsáveis e quem tiver comorbidades precisa levar um documento que comprove essa condição. A aplicação da vacina acontece das 8 da manhã até as 4 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. Se você for tomar a sua vacina, já aproveita, leva o seu cartão de vacinação para ver se não está faltando nenhuma outra vacina, para já aproveitar e atualizar o seu calendário vacinal. Todas as informações você confere em jacareí.gov.br.
rugby.sp.gov.br e pode tirar as suas dúvidas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, vamos subir os dados de vacinação aqui no município. Tem vacina para todo mundo. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E em parceria com o Jacareí Rugby, alunos de escolas de rede municipal de ensino estão participando de aulas de rugby no contraturno escolar. Acompanhe detalhes na reportagem. Com o programa Get Into Rugby, realizado no contraturno do período de estudos, alunos de 7 escolas municipais de ensino integral de Jacareí estão participando de treinos, onde aprendem os fundamentos do esporte. A iniciativa é uma parceria com o Jacareí Rugby, que disponibiliza os professores para treinar os jovens atletas. A gente tem no período da manhã e no período da tarde, que tem os 2 horários, né, de integral. Tem gente que estuda de manhã e faz integral à tarde e vice-versa. E aqui a gente faz os fundamentos do rugby, para eles aprenderem como é que joga, para ter um incentivo para eles ir para o clube também, né? Não só para eles ficar só aqui no integral, mas ir para o clube e jogar também. Eles estão gostando demais, eles interagem, todo mundo participa. É muito difícil criança que não participa. Todo mundo mesmo, as meninas, os meninos, cara, os menorzinhos, os mais velhos, todo mundo quer participar. E isso é bem legal pra gente aí. A minha prática é jogar tranquilo, respeitar sempre os outros, respeitar os menores. Disciplina, respeito, solidariedade, tudo isso são meus segredos, treinar com amor, ter paixão, tudo isso. Entrei com 6 anos, então... é uma treinadora bombom, TT, Eliel, Tutu, muitas pessoas do rugby. E o objetivo é ter drips, disciplina, integridade, respeito, muitas coisas. A gente trouxe o rugby para as escolas, o Jacareí Rugby, e a gente trabalha com eles não especificamente só o rugby, mas sim a gente traz um cronograma de trabalho para que eles se divirtam e mesmo assim consigam desfrutar um pouquinho do rugby. A treinadora Ágata também se diz feliz com a participação das meninas, que participam ativamente das aulas. Muito bacana, né? Porque é difícil ver isso, tipo, meninas nos esportes, meninas em lugares que normalmente classificam como só os meninos fazem. E aqui não tem isso, é igualdade, todo mundo faz o que todo mundo faz e é muito legal. Parabéns aí a todas as meninas que estão participando do rugby e a toda a equipe do rugby de Jacareí. A gente volta a conversar com a Graziela de Bragança, que é psicóloga clínica. Estamos conversando sobre o Dia do Psicólogo, que foi no dia 27 de agosto. Também estamos falando sobre saúde mental. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa por meio das nossas redes sociais. É só mandar lá seu comentário ou dúvida. Grazi, a gente estava falando um pouquinho, né, sobre o que é psicoterapia, a diferença da psiquiatria. Agora, uma questão muito importante é se todo mundo é aconselhável fazer terapia, né? Porque às vezes a gente faz terapia, não, mas todo mundo tem que fazer terapia. É aconselhável para todo mundo? É aconselhável para todo mundo. A psicoterapia, como eu falei, ela é uma ferramenta, um recurso importante de autoconhecimento e não existe contraindicação para se conhecer, né? Eu acho que existe uma ideia ainda de que procurar ajuda mental é uma forma de atestar algum problema sério, alguma loucura. E isso é tão retrógrado, né? Isso é tão antigo, é tão passado. Hoje em dia, se a pessoa sente que tem necessidade por algum conflito que está vivenciando, é importante procurar, mas se ela sente curiosidade, se ela gostaria de saber mais sobre si, sobre como ela se comporta nas relações, por que ela é daquela forma nas relações com as pessoas, na relação com a família, amorosa, porque ela pensa daquela forma, porque aquilo é tão difícil para ela de lidar, ela pode procurar terapia. Ela vai com certeza ter ganhos com isso. Não existe uma forma, assim, uma pessoa que procure que não vá atingir, que a terapia não vai conseguir. Né? Exatamente, pelo contrário. Então, é recomendado para todo mundo, sim. Agora, a gente ainda tem essa problemática dos estereótipos, né? Mas ainda assim, qual é um sinais, né, que a gente pode dizer, de uma pessoa que observa, assim, que tem uma urgência de procurar um psicólogo? Se a gente percebe, para diagnosticar, para identificar um transtorno mental, embora hoje em dia existam muitos recursos, muitos conteúdos na internet que falem sobre isso de uma forma um pouco vaga, assim, são vídeos muito rápidos, em que eu já vi alguns que apontam sinais assim, se você tem um desses sinais, você tem ansiedade. Eu acho isso muito sério, porque nem sempre os conteúdos sobre o assunto são apegados à realidade ou responsáveis, né? Então eu acho que
posso dizer que se você sente que você tem algum pensamento ou comportamento que afete o seu funcionamento diário, é um sinal importante. Por exemplo, se você tem medo de sair de casa, se você tem dificuldade de superar uma perda muito grande, você acha que não vai conseguir fazer isso sozinho, são sinais importantes em que você pode procurar saúde mental, porque vai te ajudar muito. Então, acho que esses são os principais, assim. Muito legal, Grazi. A gente já vai conversar um pouquinho sobre o acesso, né, que é o ponto principal para o pessoal de casa. Peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer mais sobre a história do ex-jogador Cleiton. A gente volta daqui a pouco. Entrevistas, notícias, cultura, informações, arte, divulgação dos atos legislativos. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br.
Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta, 9h32, e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 26ª sessão ordinária. A gente começa com a vereadora Sônia Patas da Amizade do PL, que comentou sobre o projeto de lei do Executivo que altera a referência salarial dos cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde de Jacareí. A parlamentar destacou a luta dos trabalhadores. Acompanhe. Bom dia a todos vocês. Eu não ia subir, mas eu não queria ficar de costas para vocês na hora que eu falasse. Eu sei muito bem a importância do trabalho de vocês, eu sou bióloga, né? E muitos esquecem que antes da gente ser vereador, a gente tem uma profissão. Eu sou bióloga, trabalhei na área da saúde durante 20 anos como analista de laboratório, dei plantão na Santa Casa, no Centro Médico e também 30 anos de magistério. E eu conheço o trabalho de vocês há muito tempo, todos vocês sabem, né, da minha luta pela causa animal aí. Então, vocês estão de parabéns, é merecido e nós, como eu falo, nós também lutamos, eu como professora também já lutei várias vezes por aumento de salário. Né, já fiz greve, já parei 3 meses, né, na época que eu dava aula, que hoje eu sou aposentada de uma escola e estou afastada da outra para poder exercer o cargo de vereadora. Então, eu não poderia deixar de subir aqui como bióloga, parabenizar o trabalho de vocês, debaixo de sol a sol, que às vezes eu estou passando de carro, vejo vocês lá, de casa em casa, né, tentando fazer com que as pessoas entendam a importância da prevenção, não é? Porque não é fácil lidar com a população, não é fácil, elas não conseguem entender, às vezes, a prevenção. E é um trabalho maçante, você tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa que a população já deveria entender. Então, eu parabenizo vocês e, com certeza, todos aqui vão votar favorável, não é só eu não, tá bom? Parabéns. A gente tem também o vereador Paulinho do Esporte do PSD, que também fez comentários sobre o mesmo projeto. De acordo com o vereador, a profissão merece reconhecimento pelo trabalho desenvolvido diariamente. Confira. Colaborar também, senhor presidente, falar aqui mesmo, agradecer primeiramente a todos funcionários da saúde. Nós acompanhamos muito o trabalho deles, debaixo de sol, debaixo de chuva, essa gente aí numa luta gigantesca. Nós fomos procurados por vários agentes do nosso gabinete, conversamos bastante, conversamos com o prefeito e ele, sabendo dessa necessidade, como já foi falado aqui, o salário merece muito mais do que nós estamos votando hoje, mas já é um ganho para todos esses agentes, tá? Que não parem essa luta, que continue, porque vocês são merecedores, são lutadores e principalmente são grandes trabalhadores. Vocês fazem a diferença, nós só temos a agradecer a vocês. Nós passamos tantas dificuldades nessa pandemia e vocês estavam lá todos os dias. Muitos de nós estávamos em nossas casas e vocês não. Vocês estavam na rua, trabalhando, ajudando nessa tão grave pandemia que tivemos. Vocês sim são grandes merecedores. Então, deixo aqui meu agradecimento a vocês e pode contar sempre conosco, ok? E já adianto meu voto favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro das questões legislativas da nossa cidade. A gente volta a conversar com a Graziela de Bragança, que é psicóloga clínica. Antes disso, tem bastante gente participando do nosso chat ao vivo. A gente tem a Letícia Miyashiro participando junto com a gente e temos também a Elvira Lovino. A gente fica muito feliz de perceber que vocês se sentem confortáveis de estar participando do nosso programa. Um abraço a todos vocês.
Grazi, a gente volta aqui conversar um pouquinho sobre saúde mental, né? A gente falou um pouquinho sobre a importância de procurar, mas a gente entende também que às vezes as pessoas não têm acesso, né? Principalmente de estar pagando uma clínica particular. Atualmente, quais são os principais acessos públicos para os cidadãos que estão à procura da psicoterapia? Certo. Em Jacareí, a gente pode encontrar o atendimento psicológico para diversos graus de sofrimento mental, qualquer tipo de demanda, nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossociais, e também nas UMFS, que são o MSF, sempre confundo, que são as Unidades Municipais de Saúde da Família. Então, as pessoas que têm interesse, que buscam por saúde mental, que buscam por atendimento psicológico, podem ir a esses lugares e encontrar mais informações sobre encaminhamentos também. Então, por exemplo, eu estou com algum sintoma de ansiedade, posso ligar até o CAPS. Lá eles vão conseguir me orientar certinho aonde que eu posso ir, marcar alguma consulta? Isso mesmo. Procurar essas instituições, esses espaços, porque eles vão conseguir te dar a melhor orientação para esse caso. E lembrando que cada região tem um CAPS, então é só entrar no site da prefeitura, lá tem tudo certinho, os endereços. Agora, além desse aconselhamento médico, né, da psicóloga ali auxiliando, existem algumas dicas no dia a dia que a gente pode estar colocando em prática para aliviar a ansiedade, a tristeza da depressão? Existem algumas dicas, Grazi? Olha, eu acho que a principal é o exercício físico, é muito falado também, mas de fato ele promove melhoras nos sintomas depressivos, nos sintomas ansiosos, ele é uma grande fonte de alívio para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico. Claro que procurar terapia é importante, mas acho que no dia a dia a gente consegue, através desse mecanismo, driblar um pouco a dificuldade e os sintomas desses possíveis transtornos. Então, o exercício físico seria o principal, na minha opinião, e buscar autoconhecimento, separar um tempo ali, mesmo que seja em casa, sozinho, um tempo para... Está muito em voga essa rotina de autocuidado com a pele, por exemplo. São todas formas de autocuidado, então acho que isso nunca é demais e pode ser uma boa opção para ajudar aí na lida. Tirar um tempo também para refletir sobre si, né? Exato. Ler um livro que te interesse, sobre um assunto que te interesse. São todas formas importantes e que sempre vai ser um ganho. Perfeito. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre os desafios dessa profissão. Grazi, peço licença novamente. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, realizará a primeira Semana do Esporte e Qualidade de Vida, entre os dias 29 de agosto, ou seja, a partir de hoje, até o dia 4 de setembro. O evento será aberto ao público e contará com uma ampla programação de palestras, formações, discussões e atividades práticas. Os 3 primeiros dias de evento, entre 29 e 31 de agosto, serão realizados no auditório aqui da Câmara Municipal. No dia 2 de setembro, será no auditório do SESI de Jacareí. Já os 2 últimos dias serão de atividades práticas no Poliesportivo do Campuzano. As palestras e formações são abertas ao público, observando o limite de cada auditório. As atividades práticas são exclusivas para técnicos de futebol de Jacareí, porém, podem ser acompanhadas das arquibancadas. A programação completa você confere no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br. Cleiton Silva foi campeão grego, croata e até mesmo disputou a Champions League, principal torneio de clubes de futebol do mundo. Hoje vamos conhecer um pouco da trajetória do jacareense que se destacou no futebol europeu. Voltar para casa após cerca de 17 anos atuando na Europa. Cleiton trouxe na bagagem histórias, títulos e emoções. O jacareense foi atleta profissional de futebol, atuando por clubes de 5 países diferentes do velho continente. O ex-meio-campista se lembra de quando teve o primeiro contato com o futebol aqui em Jacareí. Cara, eu pequeno fui nascido e criado em Jacareí, no bairro do Secap. Entendeu? Onde sempre tive contato com futebol, né? Desde pequeno, jogando na rua, jogando na escola, jogando nas escolinhas da cidade. Não sei se você é desse tempo, mas jogava muito no Elvira, de moleque, que era um clube que tinha aqui que não existe mais. Então eu sempre tive esse contato com a bola, mas jogando nas ruas da vida aí, nos campinhos. Depois de uma passagem pelos Séries de Goiás, Cleiton voltou para Jacareí para atuar pelo Jaque. Na época, o clube havia sido comprado pelo empresário grego Stavros Papadopoulos.
E ele fez um projeto no JAC aqui, se eu não me engano, acho que 2000, 2001, ficou uns 3 anos aqui, se eu não me engano. E nesses anos, que daqui do JAC, eu fui direto para a Grécia. E foi na Grécia onde Cleiton chegou no ápice de sua performance como jogador. Em Atenas, estampou jornais, conquistou títulos, principalmente vestindo a camisa do Panathinaikos, um dos maiores clubes do país. Hoje, que eu parei de jogar, que eu dou mais importância a isso. Saí dali e fui para o Panathinaikos. Aí o Panathinaikos que foi, eu acredito, o degrau ali, que o salto, né, que eu digo, maior, né? Que campeão grego, campeão da Copa também, jogando competição Champions League, onde você joga com os melhores e contra os melhores, jogar sempre com o estádio cheio, torcida fanática, o reconhecimento dentro e fora de campo, você sair nas ruas, ser reconhecido, também nas derrotas também, a galera te xingando, entendeu? Querendo, balançando o seu carro e tal. Então, assim, tem o lado bom, o lado legal, o lado difícil, entendeu, também. E após ter passado por Grécia, Turquia, Chipre, Ucrânia e Croácia, Cleiton se recorda com muito orgulho de sua carreira, dos títulos e grandes amigos. E deixa um recado para quem, assim como ele, um dia sonhou em ser jogador de futebol. Se você tem um sonho, você acredita, corre atrás, entendeu? Corre atrás, tenta, mas nunca esqueça que aquilo pode não dar certo. Então eu acho que a escola é um caminho perfeito, você tem que seguir, mesmo você querendo ser jogador de futebol, ou ser um cantor, ou o que seja, entendeu? Segue estudando e acreditar. Se ele acredita, vai atrás, que um momento você pode ter uma oportunidade e você vai estar preparado para abraçar. A gente volta a falar sobre vacinação. Até o dia 9 de setembro, todas as unidades de saúde de Jacareí continuaram na campanha de multivacinação. Atualmente estão disponíveis 17 tipos de imunizantes diferentes, que compõem o calendário nacional de vacinação da criança e também do adolescente. As doses poderão ser aplicadas em menores de 15 anos. No caso da poliomielite, podem receber a dose as crianças entre 0 e 4 anos. A aplicação acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que a vacinação em massa é fundamental para evitar que doenças já erradicadas voltem a aparecer no Brasil. Então, uma ótima oportunidade aí. A gente volta a conversar com a Graziela de Bragança, que é psicóloga clínica. Estamos conversando um pouquinho sobre o dia 27 de agosto, que foi o Dia Nacional do Psicólogo, e falando também um pouquinho sobre a importância da saúde mental. Agora, Graziela, queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas, né? A gente falou sobre acesso, a gente falou um pouquinho sobre a importância, como identificar a necessidade urgente de estar fazendo psicoterapia, mas o que a pessoa pode esperar de uma consulta? Eu acho que existe ainda esse estereótipo, né, entre expectativas e realidades. Olha, eu acho que o principal é que a pessoa, geralmente, quando procura esse serviço, ela tende a acreditar que na primeira sessão ela vai sair de lá ou com uma receita médica ou com uma receita escrita para a solução dos problemas dela. E não é assim. Na verdade, na primeira sessão, eu costumo falar que eu deixo sempre um espaço muito aberto, eu não falo muito sobre questões burocráticas, de horário, de nada do tipo. Eu deixo muito aberto porque, geralmente, quando a pessoa procura a psicoterapia, ela já está com algum problema que ela precisa falar. Nunca é assim, é muito raro acontecer da pessoa procurar só porque gostaria de ter um acompanhamento psicológico. Geralmente, eles já chegam com alguma demanda específica. Então, é importante lembrar que é um processo que você está lá para, aos poucos, entender mais sobre aquilo, para se conhecer melhor. Então, não é da noite para o dia, você não vai sair de lá com a vida mudada, mas com certeza você vai perceber diferenças ao longo do processo que vão ampliar seus recursos para conseguir lidar com as suas dificuldades. Então, acho isso muito importante, ter isso em mente, assim, que não é da noite para o dia, não é mágico. E é muito legal que esse processo vai justamente definir as escolhas que você vai realizar na sua vida, né? E isso, de alguma forma, é uma mudança muito efetiva na vida desses pacientes, certo? Claro, claro. E até você conseguir entender, porque até então a gente consegue imaginar que a razão dos nossos comportamentos é muito simples, é muito lógica. Eu fiz isso por causa daquilo, a gente consegue justificar. Mas quando a gente para pensar
amplamente sobre as nossas motivações, a gente consegue descobrir tanta coisa, é tão rico o material que isso gera, é muito importante. Graziela, queria que você deixasse um recado final sobre esse dia 27 de agosto. Você tem uma reflexão para o pessoal de casa sobre a importância da psicologia, da saúde mental? Olha, o que eu mais gostaria de dizer é, se você se identificou com alguma das coisas que a gente conversou aqui, se você percebeu que, de certa forma, você pode estar precisando de um serviço psicológico ou se sentiu curioso para procurar um psicólogo, para conversar sobre isso, procure um psicólogo, procure ajuda, vá ou nos centros que a gente citou aqui, no CAPS e na UMFSF, procure esses centros ou então vá até um psicólogo que você encontre nas redes sociais, pela internet, por indicação. Se você sente que você tem necessidade disso, você pode procurar um psicólogo e ele vai te encaminhar para um psiquiatra caso seja necessário. Então, eu acho que o primeiro ponto é buscar ajuda independente do profissional e você vai ter ganhos com isso, com certeza. Muito obrigada, Graziela, pela sua participação. É muito importante a gente estar falando um pouquinho sobre saúde mental, que é, como você comentou, um assunto que vai definir a vida de muitas pessoas, que influencia no comportamento de muitas pessoas. Isso é muito importante, né? Obrigada, tanto na educação, dentro da empresa, qualquer lugar, certo? Eu que agradeço o espaço para falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no Facebook e também no YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, boa segunda-feira, bom início de semana.